dia! Hoje é quarta-feira, 8 de março, e esse é o podcast do CNN Money, comigo, Muriel Porfiro. O dia começa com a expectativa de novas falas do presidente do Fed, Jeremy Powell, no Congresso americano. Se até ontem o mercado estava otimista com relação à maior economia do mundo, depois do discurso desta terça, todo mundo precisou colocar o pé no chão. Segundo Powell, o ritmo do aumento dos juros americanos, que estava cada vez mais lento, pode acelerar. E não só isso, viu? O BC está de olho nos dados do payroll, que saem nesta semana e que apontam a criação de vagas de trabalho por lá. Dependendo desse resultado e de outros indicadores econômicos, os juros podem subir ainda mais do que o esperado. O resultado dessas falas? Wall Street caiu mais de 1% na terça. E na Europa, as bolsas caem com a leitura de que se tá ruim para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, imagina para a Europa. Na Ásia, as bolsas da China caíram seguindo o mau humor de Wall Street, assim como o Bovespa, que fechou terça-feira em queda de 0,45% na casa dos 104 mil pontos. Victor Cândido, economista-chefe da RPS Capital, analisou os impactos da fala de Jeremy Powell para o mercado. Vamos ouvir. O Banco Central americano está percebendo que talvez ele não está feito o suficiente. Ele está ficando atrás da curva aí do mercado. O mercado acha que a inflação dos Estados Unidos não vai convergir rápido para a meta dos 2%. Então, a fala do Powell no Congresso americano deixa isso claro. Ou seja, talvez os 25 pontos que eles têm feito desde a última reunião não sejam o suficiente. Eles vão ter que voltar a subir o pace para 50%. O mercado já colocou isso no preço, o mercado já acha que pelo menos 40 pontos na próxima reunião, então isso tem um impacto grande aí de precificação, né? A gente viu aí a Bolsa Americana caindo, a gente tem visto aí um estresse maior nos ativos americanos, porque o Powell simplesmente está dizendo que talvez eles não fizeram o suficiente, e pior que isso, eles vão ter que aumentar a dose do remédio. Antes a discussão era por quanto tempo o remédio ia permanecer, agora é se eles vão ter que voltar a aumentar a dose, né? Então a pausa na próxima reunião, que era o cenário base do mercado há não muito tempo atrás, deixou de ser esse o cenário, e agora é até de aceleração. E eu acho que essa taxa ficar nesse nível acima de 5% até o final do ano já é um cenário bem plausível, bem possível. Bom, e para hoje no Brasil, os destaques ficam por conta dos balanços corporativos. Gol e Pets reportam seus números antes da abertura. Depois do fechamento, é a vez da 3R, Arezzo, Braskem, CSN, IRB, MRV, SLC Agrícola e outras empresas também. A discussão sobre a taxa de juros vem mobilizando as atenções do mundo inteiro. Aqui no Brasil, o patamar atual da taxa Selic é considerado alto, não só pelo governo federal, mas também por parte do setor privado. É que os juros altos prejudicam a saúde financeira das empresas e o mercado de crédito. O nosso analista Fernando Nakagawa explica pra gente. A terça-feira foi marcada, gente, por um recado muito claro vindo dos Estados Unidos, onde o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, deixou muito claro que, por lá, o juro poderá ter de subir mais do que todo mundo está prevendo. Isso porque a atividade econômica nos Estados Unidos e a inflação, por consequência, continuam dando sinais de força. A inflação não está dando trégua para os norte-americanos. E por isso, essa dose do remédio contra a alta dos preços, que é chamado de alta do juro, deve ser reforçada a dose para a economia norte-americana. Todo mundo estava esperando que na próxima reunião do Fed lá nos Estados Unidos a alta do juro seria de 0,25 ponto, mas depois desse recado de Powell, tem gente achando que o remédio pode dobrar uma alta de 0,5 ponto percentual. Além disso, o ponto final dessa trajetória de alta pode ser superior aos 5,5%, que era o cenário da maioria das pessoas atualmente no mercado financeiro norte-americano. Esse cenário é bem diferente daquele que a gente vive aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos a atividade econômica e a inflação continuam dando sinais de força. Aqui no Brasil é exatamente o contrário o que está acontecendo. Nas últimas semanas a gente ouviu muitos relatos de empresas com problemas ou com alerta de dificuldade, porque o juro alto indica que você vai ter que gastar mais dinheiro para pagar suas dívidas que foram contraídas lá atrás
normalmente quando o juro estava baixinho, lembra? 2% ao ano. Agora está em quase 14%, 13,75% para ser mais preciso. Isso significa um baita aumento na despesa financeira das empresas e muitas delas estão começando a ter problemas. A gente teve o caso Americanas, pode ter sido um fato ali interno, pode ser, mas depois outras empresas, como a Marisa e Tokstok, tiveram dificuldade em pagar aluguéis, por exemplo. Até a companhia aérea Azul teve que renegociar suas dívidas. Isso tudo, essa diferença entre a situação nos Estados Unidos e no Brasil, reacende aquela discussão sobre o patamar de juro aqui no Brasil. Tem cada vez mais gente insatisfeita com a Selic alta. E as expectativas de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e as incertezas fiscais aqui no Brasil têm deixado os agentes financeiros mais cautelosos em relação aos investimentos. O Ibovespa nos últimos dias está aí rondando a casa dos 105 mil pontos. E pensando nesse cenário de indefinições, a CNN compilou as ações mais recomendadas para o mês de março por alguns dos principais bancos e corretoras do Brasil. Papéis que podem render dividendos mesmo em tempos de instabilidade. O ativo mais recomendado foi o da Indy, a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil. A ação da empresa teve 5 recomendações. Para 2023, a companhia já fechou novos contratos de venda de energia e avança em projetos de transmissão. Em seguida, vem a Vale, com 4 recomendações. A ação está exposta à reabertura da economia chinesa. Além disso, os analistas avaliam que a administração da mineradora continua altamente disciplinada na estratégia de alocação de capital. Em terceiro lugar, no ranking, está o Itaú Unibanco, também com 4 recomendações. Em fevereiro, as ações do banco subiram 1,4%. A valorização acontece por causa dos bons resultados do ano passado. Para a XP, o Itaú segue com a operação mais eficiente entre os grandes bancos brasileiros, o que o coloca em boa posição no cenário macroeconômico atual. O Banco do Brasil e a Auren Energia, aí mais uma empresa de energia do ranking, também aparecem entre as 5 primeiras colocadas com 3 recomendações cada uma. E agora a gente fala sobre as Big Techs, porque as tentativas de regulação das empresas avançam nos Estados Unidos e também na Europa. Começamos pela Europa porque a reportagem do Financial Times disse que a União Europeia deve pedir a Elon Musk para contratar moderadores de conteúdo no Twitter. Priscila Yazbek conversa com a gente e traz os detalhes sobre esse ponto. Essa reportagem do jornal Financial Times traz bastidores de conversas entre Elon Musk, o dono do Twitter, o novo dono do Twitter, com os reguladores da União Europeia, que estão fazendo a fiscalização para a implementação da Lei de Serviços Digitais, que traz novas regras para a atuação de grandes plataformas na Europa. E aí, segundo essas informações de bastidores do jornal Financial Times, Elon Musk teria sido instruído a contratar moderadores de conteúdo. Isso depois que ele demitiu mais de 70% da empresa. O Twitter tinha 7.500 funcionários antes de Musk chegar, passou agora a ter cerca de 2.000 funcionários. Inclusive, Elon Musk demitiu departamentos inteiros de segurança e também de checagem de fatos. E aí agora, então, essa exigência da União Europeia para que a rede social atenda aos requisitos e às regras dessa nova lei de serviços digitais. A Comissão Europeia diz que é necessário garantir pessoal suficiente para moderação de conteúdo e espera que as plataformas garantam os recursos adequados para cumprir os seus compromissos. Musk respondeu à reportagem do jornal, disse que o Twitter está estudando maneiras de se adequar, mas o que dizem os especialistas é que Musk não deveria ter criado a ilusão de que iria acabar com um departamento inteiro que foi criado em anos e não teria nenhuma consequência quanto a isso. E nessa terça-feira foi apresentado nos Estados Unidos um projeto de lei bipartidário que abre caminho para a proibição do aplicativo chinês, o TikTok. A Pri também explica isso pra gente. Pois é, outra Big Tech aí também no noticiário em destaque, o TikTok. A gente tinha falado sobre isso aqui no começo da semana, que os senadores iriam apresentar um projeto de lei para restringir empresas de tecnologia nos Estados Unidos. É um projeto bipartidário entre republicanos e democratas. Esse projeto, então, foi apresentado
divulgado ontem pelo senador Mark Warner, que é o chefe do departamento do Comitê de Inteligência do Senado americano, e ele disse que o objetivo desse projeto é lidar com ameaças de países como China, Rússia e Irã. Ele falou que, embora o foco agora seja o TikTok, outras empresas também podem ser alvo dessa lei que permite ao Departamento de Comércio criar regras para fiscalizar essas empresas e, inclusive, proibir essas empresas de atuar no país. É por isso que há uma expectativa de que, com essa lei, se ela for adiante, de fato, o TikTok, a rede social chinesa, que é a quinta maior hoje do mundo, com 1 bilhão de usuários, seja banida dos Estados Unidos. Inclusive, lá nos Estados Unidos, 2/3 dos jovens usam o TikTok. Os americanos temem que essas redes forneçam dados dos americanos para a China. E, de fato, o TikTok, no fim do ano passado, admitiu que parte dos dados tinham sido passados para o governo chinês, mas também o pano de fundo para toda essa discussão é o aumento da tensão entre China e Estados Unidos, uma guerra comercial que ficou mais morna, digamos assim, durante a pandemia, mas que agora volta a subir sua temperatura. Nessa semana aqui no Brasil, gente, a grande expectativa é pelo novo arcabouço fiscal desenvolvido pelo Ministério da Fazenda e que segue sendo debatido pela ala econômica. E hoje deve acontecer uma audiência pública do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara com o secretário especial dessa reforma, o Bernard Api. A ideia é debater as propostas de emenda à Constituição da Câmara e do Senado para que se chegue em um consenso. As duas medidas criam um imposto único para substituir uma série de tributos sobre o consumo, mas a do Senado prevê uma base de arrecadação para a União e outra para estados e municípios. A Api conversou com a CNN e ele afirmou nesta terça que a proposta de reforma tributária está sendo construída para manter a carga atual de tributos. Nós conversamos também com Murilo Viana, especialista em contas públicas, sobre esse cenário da reforma tributária aqui no Brasil e também sobre o modelo de novo arcabouço fiscal. Vamos ouvir. Bom, o Bernard está tocando num ponto super relevante. A questão da reforma tributária traz aí um dilema, na verdade, de décadas. A gente tem, pelo menos, aí desde a Constituição de 88, identificou alguns problemas graves ali em relação, especialmente ao ICMS, com um misto chamado misto de origem e destino, de tributações confusas aqui no Brasil, e depois que se aprofundou ali também no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a busca na estabilização fiscal, que acabou levando a carga tributária e deteriorando o sistema da forma como a gente arrecada, tanto para os governos estaduais com guerra fiscal, como também no governo federal, por meio de PIS, COFINS, especialmente. Então, assim, fazer uma reforma tributária, ela é urgente, é necessário, mas, ao mesmo tempo, ela é super difícil, dado todo esse contexto que a gente vê no âmbito político e também tendo em vista aí os 30 anos, basicamente, em que ela é discutida e tem dificuldade de avançar. Agora, o modo de fazer a reforma tributária também importa, porque alguns setores vêm reclamando e vêm dificultando, de forma até legítima, a questão do avanço dessa reforma, como é o caso, por exemplo, do setor de serviços, que fala que teria um aumento de carga tributária, por exemplo. Então, assim, toda essa discussão ainda está longe de terminar, e a relevância do tema também mostra a complexidade que ele envolve. Murilo, a gente precisa falar sobre outro assunto que tem gerado muita expectativa, principalmente do mercado, que é com relação a esse novo modelo de arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tem defendido aí uma adoção de um arcabouço simples, objetivo, menos detalhado, com pouco que a gente sabe até agora, por enquanto. Com relação, especificamente a esse novo modelo, qual que é a sua avaliação? O que a gente pode esperar para esse novo modelo e qual que seria o modelo ideal de novo arcabouço fiscal aqui para o Brasil? Não dá para separar uma coisa da outra. Agora está falando de reforma tributária, o governo tem urgência em colocar, primeiro ponto aí a ser destacado, essa questão do novo arcabouço fiscal, até mesmo para poder destravar a agenda no Congresso para discutir reforma tributária. Então, a própria questão do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, tem emperrado avanços da discussão da reforma tributária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também tem a complexidade envolvendo o novo arcabouço, porque o governo, evidentemente, depois da PEC da transição, aumentou substancialmente o poder de gasto já a partir deste ano, e ele não quer diminuir esse total de gasto que foi incorporado, inclusive, para o novo Bolsa Família, não quer devolver esse poder de fogo que ele teve para esse ano, ou seja, quer manter esse patamar de gasto e com alguma sinalização de crescimento real. Por outro lado, a gente
a gente vem com o enfraquecimento da arrecadação, que torna bastante difícil esse avanço das discussões, também das despesas do novo arcabouço fiscal, e politicamente também é bastante desafiador. Esse foi o podcast do CNN Money. Obrigada pela companhia e até amanhã. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Muriel Porfiro, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com a edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização e coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. E você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite, claro, para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Até mais, obrigada.